Mateus 21. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Em outra versão diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Amados, estamos então, como falei, conversando sobre essa ideia de amor. Nós falamos já aqui que amor, esse amor de Deus, não é um amor sentimento, não é um amor, esse sentimento de apreço, simpatia, enfim, esse amor alma, esse amor emoção, mas é o amor de Deus, é o amor genuíno, é o amor ágape, o amor de Deus. Nós falamos que este amor, ele é a condição para amar, Aliás, é uma condição para relacionamento. O que eu preciso para ter um relacionamento de fato significativo? Eu preciso de amor, ok? O amor de Deus, de novo, não é o amor que você conhece, que os poetas na maioria cantam, que as músicas falam, que as poesias falam. Não é esse amor, é o amor de Deus. Para que haja um relacionamento, seja ele qual for, marido e mulher, pai e filho, qualquer relacionamento que existe na humanidade, para que exista um relacionamento de fato significativo, a condição é o amor. Então o amor é a condição para um relacionamento realmente significativo. E amar é de fato se relacionar. Ou seja, quando que você ama? Quando você, fundamentado, recebendo o amor de Deus, você então vai se relacionar. Isso é a prática do amor, é conseguir amar. Então amar é de fato se expor ao relacionamento. Então, por exemplo, essas pessoas que vieram, esse casal, essas pessoas que vieram aqui à frente, eles entenderam o amor de Deus, e eles, ao levantarem a mão, disseram: eu quero ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. Eles receberam o amor de Deus, e o amor de Deus impulsionou eles para iniciar um relacionamento. Viver com Jesus é ter um relacionamento com Jesus, é relacionar-se com Ele, amém? Conversamos bastante sobre isso, Então o foco principal desse amor é relacionamento. E falamos também no outro domingo que existe o fruto deste amor. Então o relacionamento em si já é o fruto deste amor, ou seja, quando eu estou me relacionando, isso vai gerar então fruto. E o fruto, amor, o relacionamento já é o fruto, já está acontecendo um nível de fruto. Mas, além disso, este amor também vai gerar atitudes práticas, ações que eu faço em relação a Deus e ações que eu faço em relação ao próximo. Então, quando você cantou a Deus hoje, isso deve ser fruto deste amor, ok? Vamos voltar um pouquinho. Eu amo a Deus, amém? Você ama a Deus, não? Sim. E você é impulsionado a louvar a Deus, agradecer a Deus. E no caso agora, nós fizemos isso através de músicas, de uma letra de uma música. Então você ofertou palavras, melodias a Deus. Isso você estava tendo um relacionamento através da música. Ou seja, o fruto é o relacionamento. Mas além disso, o fruto também é a música que você cantou. Alguns mais afinados, alguns nem tanto, Mas, enfim, nós ofertamos uma música a Deus. Você veio aqui à frente hoje, Alguns vieram aqui à frente hoje e trouxeram dízimos e ofertas, amém? Ou seja, você quando está dizimando e ofertando, você está tendo um relacionamento com Deus. Então se perguntasse para você, por que você dizima e oferta? Porque isso faz parte do meu relacionamento com Deus. Então é tranquilo. Dizimar é tranquilo. Por quê? Porque faz parte de um relacionamento. Agora, o trazer o dinheiro propriamente dito, esse também é um fruto. Ou seja, existe o ato do dinheiro especificamente, existe o ato da música especificamente,
Existe o ato do trabalho que você fez, mas o fruto disso tudo é o relacionamento. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque estou tendo um relacionamento com Deus. E essa ação, música, cantar, trazer o dízimo e a oferta, isso também é um fruto. Posso considerá-lo como fruto. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Ontem tivemos aqui uma colheita maravilhosa. Maravilhosa. Nós convocamos a igreja para um mutirão. Aleluia. Aleluia. Fizemos um mutirão. Querido, você está sentado numa cadeira que foi esfregada, ensaboada, né? Uma cadeira que foi limpa aqui, ó. Todo mundo lavou, um monte de irmãos vieram aqui e ajudaram a lavar cada cadeirinha. Aliás, deixa eu dar um parabéns para a igreja. Último ano, penúltimo ano, né, que nós tivemos aqui, amados, nunca tiramos tanto chiclete da cadeira. Esse ano batemos recorde, tinha pouquinho chiclete. Olha, a igreja amadureceu, aleluia. Mas como é que pode, né? Chupar chiclete e portar embaixo da cadeira. Na escola até vai, mas enfim, deixa para lá. Mas, amados, que coisa. As pessoas que vieram à igreja ontem, por exemplo, muitos não vieram porque não podia, trabalhando, uma série de coisas, né? Mas as pessoas que vieram ontem aqui, primeiro lugar, vieram porque tem um relacionamento com Deus, tem um relacionamento com a igreja, é um relacionamento, e queremos entender, e entendemos assim, claro que entendemos, que aquilo que as pessoas fizeram ontem de manhã, e não só foi lavar a cadeira, vários outros serviços que foram feitos, amados, isso é fruto de um relacionamento e fruto de amor. Então, se eu olhar, a primeira questão do fruto é o meu relacionamento com Deus, e o segundo é a ação propriamente dita de ter vindo aqui, né, debaixo do sol, lavando cadeira, esfregando cadeira, limpando, varrendo, né, o mato, enfim, tanta coisa que foi feita e ainda vai fazer essa semana. Aliás, deixa a dica, essa semana terá ainda mais serviço, amém? Aleluia. Então nós temos aí, amados, isso é fruto, amém? Vocês estão comigo aqui? Amados, então é sobre isso que nós falamos. E hoje eu quero falar algo um pouquinho além disso. Jesus, ele está aqui, o texto que eu li, você viu ali. Eu não sei se você já teve curiosidade desse texto. Por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Por que essa minha figueira foi amaldiçoada, né? Por que Jesus fez algo tão cruel com uma coitadinha da árvore, né? Nos dias de hoje, o Greenpeace tinha botado uma gema em Jesus, né? Secou uma árvore. O meio ambiente é pegar no pé de Jesus, né? Uma coisa dessa, secou uma árvore. Mas, amados, o que significa isso? Para nós entendermos isso, temos que entender algumas questões. Quando nós lemos o texto começa assim: e cedo de manhã, Jesus saiu de Betânia. Jesus está saindo de uma cidade chamada Betânia. Na cidade chamada Betânia morava 3 amigos de Jesus. Uma família muito próxima a Jesus. Lázaro, os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Os 3 moravam ali em Betânia e Jesus costumava se hospedar na casa dessa família. Lázaro, que Jesus ressuscitou, e Marta e Maria, daquela história da ressurreição de Lázaro e tal. Quando Jesus, por quê? Porque Betânia era próxima de Jerusalém. Ou seja, Jesus veio para Jerusalém, e Jesus, no final do dia, foi hospedar-se na casa de Marta e Maria. Mas antes de Jesus ir se hospedar, ou seja, num dia anterior à história da figueira, o que aconteceu? Jesus chegou em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e ele encontrou uma cena horrível. Ele encontrou pessoas vendendo no templo. Lembra dessa história? E Jesus ficou indignado. Ele pegou um chicote, chamado azorrague. Ele pegou um chicote e ele começou então a levantar as cadeiras, as mesas com dinheiro dos cambistas. E ele começou a fazer um barulho todo ali em cima dessa situação. E ele então começou a expulsar os vendilhões do templo, conforme a Bíblia diz. Indignado pelo zelo, pelo amor pela casa do Senhor. E ali então Jesus, esse é o cenário. Jesus entra no templo, chuta tudo, briga com a turma, faz uma bronca tremenda na turma ali, e aí ele vai embora para Betânia. No outro dia, Jesus então volta, e o texto diz que Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. E quando ele estava com fome, no meio do caminho entre Jerusalém e Betânia, ele encontra uma figueira. E ali o texto diz que a figueira tinha folhas.
E Jesus, ao ver a figueira com folhas, ele vai então procurar o fruto da figueira, o figo. Ele estava com fome, talvez tomando o café da manhã dele. E ele chega ali e ele vasculha aquela árvore e não encontra o fruto. E ele fica extremamente indignado. Por quê? Por que ele ficou tão bravo? Por quê? Porque quando uma planta tem bastante folhas, naquela cultura, naquela espécie, significa que aquela quantidade de folhas anuncia, passa uma mensagem, tem fruto ali. Ou seja, pode chegar que tem fruto. Além disso, a figueira é uma árvore, uma planta, quem conhece a figueira, ela dá fruto várias vezes no ano, não apenas numa época, ela dá várias vezes o fruto no ano. Ou seja, era comum ter fruto numa figueira. Então, quando Jesus chega naquela figueira, né, e aí uma interpretação teológica, ele encontra o quê? Uma mentira. Ou seja, havia indícios de fruto, mas não tinha fruto. Mas não havia fruto. E ele fica bravo. E o texto diz, e como já falamos, que Jesus então diz, e aí a versão, tem algumas versões bíblicas, algumas traduções, uma tradução diz, né, que eu gosto dessa tradução, diz assim, que tem a ver com o que estamos falando hoje, ele diz, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E o texto diz que a figueira secou completamente. Em outro evangelho, ou seja, em outro livro da Bíblia, vai contar a mesma história. E vai dizer que no outro dia, eles passam no lugar, vem aquela árvore, e alguém tem a curiosidade de cavucar o tronco da árvore. E eles vão olhar, então vão constatar que a raiz da tal dessa árvore, inclusive a raiz se secou. Ou seja, secou a árvore, secou a raiz da árvore, e esta palavra que diz, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é esse, né? Estamos falando sobre o amor, o fruto do amor, que é relacionamento, e o que faço através desse relacionamento, ok? O fruto é o relacionamento, e o que eu faço através desse relacionamento. Ou seja, existem pessoas, existem projetos, existem estruturas que têm aparência de que tem fruto, mas quando você de fato vai procurar o fruto, não tem. E aí então Jesus está dizendo, existe pessoas, existem estruturas, e lógico que Jesus está falando aqui tanto de pessoas, e eu vou explicar isso daqui a pouco, como de uma estrutura muito forte. Ele está dizendo, tem aparência de ter fruto, mas não tem fruto. Não há fruto. Ou seja, o fruto que eu quero, não tem. Eu li semana passada um texto também, bastante conhecido, que Jesus diz assim, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem estiver em mim, esse dá muito fruto. Ou seja, a expectativa de Deus, do reino de Deus, a obra de Jesus na cruz do Calvário e na ressurreição, é fazer de você um ramo frutífero, aleluia. Agora, aqui o texto diz que existia uma árvore que tinha aparência de que tinha fruto, mas não tinha fruto. Então aqui o que está mostrando? Nem tudo que as pessoas fazem, que parece que é fruto, na hora do vamos ver, não tem fruto. E a pergunta é, qual é o fruto que não tem? A pessoa canta, a pessoa pode dizimar, a pessoa pode evangelizar, a pessoa pode fazer várias coisas, não vou nem falar do ponto de vista humano aí fora, mas pode-se fazer várias coisas, ajudar o pobre, fazer uma assistência social, atender alguém, fazer uma visita a um carente, pode fazer várias coisas, mas qual é o fruto que Deus está procurando? A atitude, o ato necessariamente de visitar o pobre, de dar a comida para o pobre, de vir trazer o dízimo, de cantar, de fazer qualquer coisa, é isso exatamente o fruto? Esse exatamente não, mas o fruto é em primeiro lugar o quê? Relacionamento, e o que esse relacionamento traz. Em outras palavras, seja o que você faz, precisa ser fruto do relacionamento com Deus, o relacionamento
com Deus através deste amor, e isso produz tais e tais atitudes. Ou seja, se a pessoa faz tudo pelo próximo, qualquer coisa maravilhosa, se essa não tem amor, de nada vale. Queridos, quero dizer algo para vocês, escute isso que eu estou falando. Qualquer coisa que seja feita, que não é fruto de relacionamento em Cristo, através de Deus, através da palavra, por mais maravilhoso, social, maravilhoso que seja, queridos, isso para Deus não tem valor algum. Aleluia, misericórdia. Jesus disse: ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada sereia. É a mesma ideia. Esse texto de 1 Coríntios, tão conhecido, 1 Coríntios 13, que fala do amor, é a mesma ideia. Procura-se fruto na folhagem e não encontra. As folhas é o que você fez para o pobre. As folhas é o que você trouxe de dízimo. A folha é o que você cantou. A folha é a cadeira que você lavou. Mas quando ele vai procurar, ele vai perceber que aquela cadeira lavada, aquele dízimo trazido, aquela música cantada, ou qualquer outra atividade, aquela assistência social que você fez para a pessoa mais carente, né? Eu não sei se é, tá? Me permita, eu não sei se é isso, não conheço a pessoa para dizer, mas só a título de exemplo. Alguém me contou, acho que foi a Camille me contou hoje, alguém me contou que o Cristiano Ronaldo, o jogador, né? Isso que ele foi esse? Que pegou o quê? Os hotéis dele e transformou e disponibilizou como hospital para o coronavírus, essas coisas aí. É isso aí, não foi? Queridos, que coisa tremenda, ele pegar todo o patrimônio dele e ajudar pessoas com problemas de vírus. Queridos, se isso não for feito, fruto de um relacionamento com Deus através de Jesus, isso não tem valor algum. Eu não estou falando do ponto de vista social, claro que para quem está precisando é uma bênção, mas para Deus isso não... Aliás, talvez eu vou escandalizar você, mas quando Jesus procurou fruto e não achou, como é que ele ficou? Como é que ele ficou? Jesus vai no templo. Um dia anterior, Jesus foi no templo. O templo é o lugar de o quê? Naquela época, o templo era um lugar de adoração, de ofertar algo a Deus. E Deus chega lá, Jesus chega lá e fica o quê? Tudo bem, não querem, né? É assim que ele ficou, não? Não. Jesus pega um chicote. Jesus chuta tudo. Para mim, o que nós estamos aprendendo aqui é o seguinte: queridos, se não tiver amor, não vale nada. Deixa eu judiar um pouquinho mais. A Bíblia diz assim, em Isaías diz assim: e a vossa justiça é para mim como trapo de imundície. Quem não sabe o que é trapo de imundície, eu vou traduzir. Naquela época não tinha absorvente para as mulheres. E as mulheres usavam panos para se limpar no fluxo menstrual. E Deus diz em Isaías: aquilo que você faz, por melhor que seja, por mais maravilhoso, social, tremendo que seja, o dízimo que você traz, a música que você canta na igreja, se isso for fruto do seu braço, isso para mim é como trapo de imundície. Mas pastor, por que Jesus fica tão bravo com isso? Porque você está dizendo
que você não precisa de Deus para fazer o bem. Eu posso dar fruto, e um bom fruto, sem Deus. Esse é o que você diz. Isso é que alguém diz. Eu vou pegar, de novo, por favor, gente, eu não conheço o jogador, Cristiano Ronaldo. Por favor, não estou dizendo que ele fez isso, tá? É só um exemplo. Amados, pode ser algo extraordinário que ele fez. Se não for resultado de relacionamento, isso não tem valor nenhum. O que esse cara estaria dizendo? Estaria dizendo: eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho hotel, eu tenho recursos, sabe do quê? Eu vou fazer o bem, sabe por quê? Porque afinal de contas, como pode? O mundo está passando por uma situação como essa e Deus não está fazendo nada. Então eu vou fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Foi procurar o fruto, tem aparência de que tem fruto, mas não tem. Uau, o cara botou na rede social, eu estou fazendo tal coisa para a humanidade, uhul! Olha que legal, espera um pouquinho. Aí você vai entender outro texto. Muitos dizem: Senhor, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos. Jesus diz: afastai-vos de mim, porque não vos... Se eu não vos conheço, significa que não teve relacionamento. Se não teve relacionamento, não existe relacionamento de amor. Em outras palavras, não tem fruto. Então, qual é o fruto que se espera? O fruto do relacionamento. Queridos, qual é o objetivo do reino de Deus? Qual é o grande objetivo da obra de Cristo na cruz? Matar essa natureza que quer fazer as coisas sozinho. Matar essa natureza que acha que pode resolver as coisas sozinho. E dizer o seguinte: e na ressurreição, dar uma nova vida, colocar ali uma vida de filho de Deus. E agora você tem condição de amar. Por isso que a Bíblia diz: e Deus derramou o seu amor em nós, através do seu Espírito. Queridos, você tem amor dado por Jesus para então produzir frutos. Frutos de amor, frutos de relacionamento. Amém? Vocês estão aqui comigo? Olha só que coisa tremenda isso daqui. Por exemplo, existiu um homem muito importante na sua época, chamado Nicodemos. Nicodemos, não sei quantos conhecem essa história. Nicodemos era um dos maiores autoridades daquela época. Ele era um mestre, ele era um grande especialista na Bíblia naquela época de Jesus. E ele, de noite, procura Jesus. Ele tinha medo da opinião dos outros. De noite ele procura Jesus. E ele então, um grande homem, estou falando de um cara assim, grande. E esse homem chega para Jesus e elogia Jesus. E ele fala assim: mestre. O cara já dá um rabi, um grande autoridade, chega para Jesus e reconhece Jesus como rabi, como mestre. E ele diz assim: mestre, sabemos que tu és mestre em Israel. E aí ele diz, e conversa com Jesus, diz assim, Jesus responde para ele: é necessário nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para esse homem? A única forma de você agradar a Deus, de você fazer a vontade de Deus, é se você nascer novamente, ser uma nova criação. Somente aí você vai conseguir amar e ter esse relacionamento. Amém? Até aqui não. Mas isso aqui é um aspecto nesse texto que eu queria chamar a sua atenção. Então esse fruto aqui fala de um amor, fala de procurar esse amor. Então, quando Jesus então foi, eu falei que este amor é uma pessoa, ou seja, o que uma pessoa produz, mas eu falei também de o que uma estrutura produz. Jesus vai até o templo, vai até a sede do templo da nação de Israel, procurar fruto, e ele não encontra. Ou seja,
Desculpe. O que significa aquela figueira que foi amaldiçoada? Significa a antiga aliança. Ou seja, a antiga aliança, Jesus está dizendo, através da antiga aliança, ninguém mais consegue produzir fruto. Por isso Jesus disse, ninguém nunca mais coma fruto de ti. Queridos, não tem como mais, não há como produzir o fruto do amor se não for através da nova aliança, através de Jesus. Vocês estão entendendo isso? E o que Jesus está dizendo? Essa estrutura antiga, esta estrutura antiga, acabou, terminou. E eu, inclusive, disse que ninguém mais coma fruto de ti. Sabe o que aconteceu? Secou até onde? Secou até onde? Raiz. Por que secou até a raiz? Porque se uma raiz ainda está viva debaixo da terra, tem chance do quê? De brotar novamente. Ou seja, secou até a raiz. O que é a raiz aqui? A raiz aqui é a origem dessa planta. Qual é a origem dessa planta que não dá o fruto do amor? A origem dessa planta, para escandalizar você, a origem dessa planta é o que é? Moisés. Apareceu, Jesus está em cima de uma montanha, aparece para conversar com Jesus, Moisés e Elias. E está lá Jesus, os três. Jesus transfigura o corpo glorificado, transfigurando, aliás. E aí, Pedro, Tiago e João vê aquela cena, os três, imagine, Moisés, Elias e Jesus, amado. Você faz ideia do que é isso? Moisés, Elias e Jesus no mesmo lugar. Meu Deus, né, amado? Não precisa, que reunião foi essa, né? Que coisa tremenda. E aí, um deles fala assim, vamos fazer 3 cabaninhas. Uma para Jesus, uma cabaninha para Moisés e uma cabaninha para Elias. Não é linda a ideia? Que ideia tremenda de honra, não é verdade? Cara, Moisés, Elias, Jesus, vamos fazer uma cabaninha, um templo para os 3? Na hora, não foi nem Jesus. Jesus nem precisou se defender. Vocês entendem quando vai procurar fruto, não tem fruto? Procurou fruto nos 3 lá nessa ideia maravilhosa. A voz vem do céu. Vem uma voz do céu. O Pai diz, esse aqui é o meu filho amado. A ele ouvi. Que o Pai estava dizendo para os 3 ali, para os 3 discípulos? Se vocês tiverem que fazer uma cabaninha, um templo, faça somente para... E agora, olha o que aconteceu. Imediatamente, Elias e Moisés desapareceram. Vocês entendem quando diz? E a raiz secou? Queridos, não estou falando mal de Elias nem de Moisés. Eu só estou dizendo que o tempo deles acabou. Não, você não está ouvindo. O tempo de Elias e Moisés acabou. Agora é somente um, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É somente a Ele o culto, é somente a Ele a adoração, é somente através dEle. Aleluia! Ou seja, não tente frutificar através de Moisés mais. Não tente frutificar mais através de Elias. Vamos estabelecer de volta o ministério de Elias. Tem gente que até coloca, né? Vamos colocar o nome do ministério, ministério de oração, ministério de Elias. Meu irmão, não. O tempo de Elias acabou. Queridos, Elias é um maravilhoso, é um homem tremendo, é uma figura profética fabulosa. Mas, queridos, nós não precisamos mais de Elias, nós não precisamos mais de Moisés, nós não precisamos mais de Davi, nós não precisamos mais de Sansão, nós não precisamos mais de Samuel, nós não precisamos mais deles, porque nós temos, eles são tudo sombra, o verdadeiro é Jesus Cristo. Jesus disse assim, vocês foram ver aquele caniço agitado pelo vento? Olha como Jesus tratou João Batista. Jesus fala assim, vocês foram ver lá no deserto aquele caniço agitado pelo vento? Jesus está falando de quem? João Batista. Aí Jesus fala assim sobre João Batista. João Batista, ele diz assim,
dos nascidos de mulher. Dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. O que Jesus estava dizendo? Jesus, não era eu que estou falando, não é ninguém, não é nenhum teólogo, é Jesus. Dos nascidos de mulher, ou seja, até agora, até João Batista, para trás, ninguém é maior do que João Batista. Elias é menor, Davi é menor, Salomão é menor, todos são menores. Mas Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas no reino de Deus, todos são maiores. Você é maior que João Batista. Sabe por quê? Queridos, porque em João Batista termina um ciclo. E começa um ciclo de Jesus. Eu não estou falando mal de nenhum desses homens, eu só estou dizendo o seguinte: eles cumpriram o propósito deles. E eles levaram esse bastão, todos eles levaram até Jesus. Queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Jesus estava dizendo naquela figueira: tudo o que foi feito até agora não tem o fruto que eu quero. Vocês não estão ouvindo. O fruto verdadeiro que o meu pai agricultor quer, não tem em João Batista, não tem em Davi, não tem em Samuel, não tem em Elias. Todos eles apenas foram um exemplo, foram uma figura profética. Mas o fruto legítimo só vai ser encontrado numa árvore chamada Jesus. Somente. Por isso quero dizer algo para você, meu irmão: pare de procurar. Pare de procurar no Velho Testamento. O Velho Testamento passou. O nome já diz. Como é que é o nome do negócio? Como é que é o nome do negócio? Velho Testamento. Pastor, você está dizendo que eu não preciso ler no Velho Testamento? Tem que ler de cabo a rabo. Você tem que ser um especialista em saber e conhecer o Velho Testamento. Mas hoje, com a seguinte ótica: toda vez que você for ler o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, procura nessa árvore Jesus. Amém ou não? Jesus é a única árvore que produz o fruto que Deus quer colher. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Vocês são os ramos. E quando o pai quiser colher o fruto na árvore chamada Jesus, vai procurar quem? Jesus ou os ramos? Diga assim: eu sou os ramos, aonde o fruto de Jesus nasce. Aleluia, 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 aleluia. Coloca um outro texto, por favor. Mateus, põe para mim. Mateus está lá não? Mateus 9,16. Ele está meio escondido, não estou achando ele. Mateus 9,16. Olha só esse texto aqui: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa. Qual roupa? A roupa velha, tornando pior o... Não, pera um pouquinho. Tornando o quê? Pior o quê? Rasgo. O que está dizendo? Que a roupa velha está o quê? Está velha. Alguém já tentou usar aquela roupa velha e a hora que você põe assim, primeiro você enfia o braço, dá aquela rasgada? Ou a calça, né? Ou aquela meia que você gosta tanto, daí você puxa ela um pouquinho mais forte, o dedão aparece. Pois é, se ninguém vê, você põe rasgado mesmo, né? Fica usando roupa velha. Meu Deus. Queridos, não, volta o texto. Queridos, de novo, deixa eu falar aqui uma vez. O nome como que é? Velho Testamento. Velha aliança. Pegaram isso? Velha. Amados, velha. Ninguém para o próximo. 17.
Nem se põe o quê? Vinho novo, em vasilhas de couro ou odres velhos. Olha os velhos de novo ali. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em odres, vasilhas de couro novas. E o quê? E olha lá o final. E ambos se conservam. Epa, peraí. Ou seja, se você recebeu pano novo, quem é que trouxe pano novo? Quem é que trouxe uma veste nova? Lembra o filho pródigo? O que deu? Vestes novas. Você não entendeu isso, você vai entender agora. O pai do filho pródigo, isso não estava no script, veio agora, né? Eu recebi um e-mail aqui. O pai do filho pródigo deu uma roupa velha que estava guardada para o filho que voltou, não? Diga assim, o meu pai me dá roupa nova. Meu Deus. A gente faz bazar de roupa velha aqui também, né? Mas enfim, deixa para lá. Começar a fazer um bazar de roupa nova, aleluia. Mas amados, deixa eu colocar algo para você. Amados, Jesus nos dá o quê? Pano novo. Peraí, ele dá roupa nova ou pano novo? Ele dá roupa nova ou pano novo? Nesse texto. O pano. Por que o pano novo? Porque o meu ministério é um, o seu é outro, nós vamos fazer com o mesmo tecido roupas diferentes. Meu Deus, um para apóstolo, outro para pastor, outro para profeta, enfim, deixa para lá isso. Mas ninguém vai pegar o pano novo e vai ter a curiosidade de remendar o vestido velho. Não funciona. Querido, não funciona. Por quê? Porque o pano novo vai fazer o quê com o vestido velho? Vai rasgar. Vai rasgar. Ó, minha roupa nova, ó, foi feito um remendinho com pano novo, ó, que lindo. Ó. E aí daqui a pouco, né, dá aquela... Ficou com o pano novo e o resto ficou pior. Queridos, Jesus te dá para você não investir em coisa velha. Falo, não falo. O que Jesus dá para você não é para você restaurar o Velho Testamento. Ele te dá algo novo. Meu Deus do céu. Pastor, mas a Bíblia diz em Atos que Jesus veio restaurar o tabernáculo de Davi que estava caído. Mas o tabernáculo de Davi não está no Velho Testamento? Então por que Jesus veio restaurar o tabernáculo de Davi que estava caído? Porque Davi, lá no passado, acessou profeticamente algo da nossa época. Sabe o que é o tabernáculo de Davi? Jesus. Davi já encontrou Jesus lá no passado. Amém? Vocês estão aqui comigo? Não? Curiosidade, você tem que fazer Fateme. Foi falar da Fateme aqui, daí você vai aprender um pouco melhor sobre isso. Tabernáculo de Davi, tabernáculo de Moisés. Em Israel tinha 2 tabernáculos simultaneamente. Tinha um tabernáculo de Moisés funcionando e o outro tabernáculo de Davi, simultaneamente. Tinha 2 lugares de culto a Deus, no de Davi e o de Moisés. Enfim, deixa isso para lá, voltando aqui. Faça a Fateme que você vai entender esse assunto. Amados, ninguém coloca também vinho novo em odres. O que é odres, velhos? É uma vasilha de couro. Você pega um couro novo, coloca o vinho novo vai fazer o quê? Fermentar e vai esticar o couro novo. E aí o que acontece? Os dois, né, crescem juntos. O vinho cresce e o odre cresce. Só que se você pegar o vinho novo e colocar num odre, numa vasilha de couro, que já foi esticada, o que vai acontecer com o odre velho? Vai arrebentar. Aí você vai entender por que tem tanta gente que resiste à graça, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas
são a mente velha querendo receber o vinho novo. E brigam, não entendem, não conseguem entender a mensagem da graça, a mensagem do evangelho da graça. Por quê? Porque não entende, não aguenta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu disse esses dias atrás aqui, meu irmão, se alguém está devendo para você, libera, deixa esse negócio para lá. Amados, deixa isso na mão de Deus. Se a pessoa não quer pagar, meu irmão, não vá à forra, não fique brigando com isso. Se a pessoa não quer pagar, não deixa. Queridos, deixa isso na mão do Senhor. Perdoa, libera esse negócio. Você é livre. Preguei lá domingo, ontem à noite, lá em Joinville, né? Ser livre. O que significa ser livre? Preguei lá, você não foi, perdeu. O que significa ser livre? Amado, ser livre é o seguinte, meu irmão, não é uma dívida que alguém faz para você que vai te prender. Você é livre. Amém, não? Jesus também diz o quê? Eu citei aqui. Se alguém te dá um tapa no rosto, o que você faz? Ah, pastor, mas olha, aí pegou forte, hein? Sabe por que você ficou bravo nos dois exemplos? Porque você está pensando como odre velho. E eu estou trazendo para você vinho novo. Eu estou trazendo vinho novo, mas você ouve como odre velho. E esse desafio que eu estou colocando, não esse desafio, esse estilo de vida que já é teu, amém? É a vida de Cristo. A vida de Cristo perdoa, a vida de Cristo esquece, a vida de Cristo, se alguém está te devendo, libera esse negócio. Isso é a vida de Cristo. Só que você, com o Velho Testamento, com a mentalidade antiga, com a mente do velho homem, isso não tem como aceitar uma mensagem dessa. O vinho vai arrebentar com vasilha. Pum! E aí tem pessoas que não aguentam isso. Não é verdade? Amado, tem pessoas que saem de uma igreja, duas igrejas, três igrejas, por quê? Porque a mensagem do evangelho vem trazendo para ele, meu irmão, perdoa, meu irmão, faz isso, restaura isso, aquilo outro, perdoa, pá. E aí a pessoa fica saindo, por quê? Porque ela não consegue viver o que a Bíblia diz que seria interessante você viver. Mas é lógico que você não consegue, porque é odre velho. O odre velho não consegue mesmo. A velha aliança não consegue fazer o que Jesus diz. Você não falou. Jesus não pregou para a velha aliança, ele pregou para a nova aliança. Jesus não prega para criaturas, Jesus prega para filhos de Deus. Quando Jesus diz assim, ei meu irmão, se você levou um tapa no rosto, dá outra face, ele está pregando para quem isso? Ele está pregando para alguém que entende isso. Ele, na cabeça de Jesus, vou deixar mais pertinho aqui. Na cabeça de Jesus, quando ele diz para você, se alguém te dá um tapa no rosto, dá outra face. Jesus, ele tem plena certeza que você vai entender o que ele está falando. Eu não entendi por que o Léslie ficou bravo. Senhor, você não conhece aquele fulano, é? Não, Léslie, Léslie, eu falei com o meu filho. E o meu filho, ele entende o que eu falo. As minhas ovelhas conhecem a minha. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E me seguem. Por que você se escandaliza com algumas coisas que a Bíblia diz? Porque você não está se comportando como filho de Deus, como ovelha de Jesus. Mas você já é, não estou dizendo que você não é, você está se comportando como? Você está pensando na velha aliança, você está pensando como a velha criatura, mas Jesus está pregando para você, vendo em você uma nova criação, vendo em você um filho, uma filha de Deus. Meu Deus do céu. Por exemplo, acabei de falar aqui, Zaqueu. Querido, Zaqueu mal conheceu Jesus. Zaqueu, desce depressa. Desceu. Quando eles chegaram na casa deles, eu não sei o que eles conversaram, a Bíblia não diz isso. Mas o que fez Zaqueu automaticamente dizer, até metade do que eu tenho eu vou dar. E se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. Mas Jesus não pediu nada disso para Zaqueu. Mas o fruto nasceu automaticamente.
Sabe o que significa isso? Significa que esta vida gerou essa atitude tão extraordinária, que talvez para você seria tão difícil, para mim talvez seria tão difícil, pegar metade do que nós temos e dar para os pobres, por exemplo. Amados, a raça humana tentou fazer isso, só que sem a vida de Deus, a raça humana não consegue dividir. A raça humana, a natureza humana, naturalmente não divide. Ela é egoísta. Ela só ama quem lhe faz bem. Até dividir com quem eu amo, até vai. Dividir com quem eu não conheço. Por isso, o único modelo que funciona é reino de Deus. Queridos, Jesus veio tirar uma árvore, tirou. Ele fez secar e Jesus definiu. Aquele que criou o mundo disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E da obra de Jesus até hoje, a religião não produz mais nada. Somente através de Jesus. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amados, o que eu estou dizendo para vocês é o amor. Esse fruto, você recebe o amor de Deus através de Jesus. E este amor agora vai gerar em você o mesmo fruto. Você vai amar a Deus e vai amar as pessoas. E tudo que você fizer vai ser produzido através deste amor. Ou seja, qualquer ação que você fizer na terra, qualquer ação, é fruto de um relacionamento com Deus e com as pessoas. Pode subir. É porque eu amo a Deus e eu amo as pessoas. Queridos, Jesus então tirou uma árvore, secou uma árvore, mas ele plantou uma nova árvore. Qual é essa nova árvore? Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Se ele diz verdadeira é porque existe outra falsa. Essa falsa qual é? Aquela que secou. Aquilo secou, não tem mais. Eu sou a videira verdadeira e vocês são o quê? Os ramos. Qual que é o nome que se dá a essa estrutura hoje? Jesus e os ramos. Foi tirada uma figueira que não frutifica. Israel e a religião de Israel. E qual foi a árvore que foi colocada no lugar? Jesus e a igreja. Por isso eu digo para você, queridos, não tem como frutificar sem ser através da estrutura chamada igreja. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, pastor, mas eu estou em Jesus, eu não preciso da igreja. Não, meu irmão. Essa videira não tem só um ramo, então não tem como você frutificar sozinho. São vários os ramos e o nome disso é igreja. 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 Alguém ouve essa mensagem aqui? Amados, eu estou pregando para filhos de Deus, estou pregando para filhas de Deus. Eu estou pregando isso porque eu sei que em você já tem o amor de Deus. O amor de Deus já está derramado no seu coração. Isso significa que tudo que eu estou pregando é extremamente possível se viver. Como? Através da obra maravilhosa de Jesus Cristo e através do amor que já está derramado nos nossos corações. Amém? Vamos colocar em pé, vamos dar um forte aplauso a esse Jesus lindo.